Olá, aqui é o Adriano Plataro e seja bem-vindo a mais uma aula do curso Excel dominando fórmulas e funções. Nessa aula, vamos falar sobre relatório de vendas usando dois critérios. Serão critérios dentro de Combo Box, então eu vou ter um critério de um vendedor e um critério de um mês, e ao escolher essas duas informações, são retornados os dados de acordo com esses critérios escolhidos nessas caixas de combinação, né? Então, vamos lá para a nossa aula. Bom, antes de começar a aula aqui, quero dizer o seguinte. Essa aula ela é baseada numa aula que eu já dei aqui sobre relatório de vendas, usando uma caixa de combinação, escolhendo um vendedor. E o que aconteceu? Um usuário aqui, um assinante do canal, o Gustavo, ele mandou um e-mail com uma dúvida, perguntando se era possível usar duas Combo Box, usando o vendedor e o mês. E aí, ao definir esses dois critérios, aqui no relatório são apresentadas as informações de acordo com esses critérios que foram escolhidos. Então, ao invés de eu responder ele por e-mail, eu preferi gravar essa aula aqui, porque além de a gente tirar a dúvida do Gustavo, a gente pode ajudar outras pessoas que também podem ter essa dúvida. E se você está acompanhando aí as aulas do Campeonato Brasileiro, fique tranquilo. Próxima aula a gente continua com o projeto. Eu deixei aqui para colocar essa aula aqui no meio, porque senão eu ia ter que colocar lá no final, depois das aulas do projeto, ia demorar um pouco. Então ela está aqui, mas na próxima aula a gente já continua com o nosso projeto. Bom, então vamos lá. Eu tenho aqui esse resultado, que é o que a gente conseguiu nessa aula de relatórios com Combo Box, que é, ao escolher o nome de um vendedor, as informações são retornadas aqui, ó. Criamos uma Combo Box aqui só para relembrar, né, que qual é o mecanismo aqui de funcionamento. É escolher o nome do vendedor, aparecem todas as informações, a gente tem aqui uma base de dados e tem a planilha de cálculos, onde foram feitas as fórmulas aqui. Uma lista exclusiva, aqui a gente criou uma função índice para retornar o nome escolhido na Combo Box. Tem aqui o vínculo da Combo Box e aqui umas fórmulas matriciais para retornar essas informações. Caso você tenha alguma dúvida aqui, nessa parte é importante que você volte lá e assista aquela aula sobre o que a gente criou aqui, né, sobre as vendas com Combo Box, porque vai ser uma continuação, a gente vai juntar uma outra informação aqui. Então é o seguinte, eu quero colocar uma outra Combo Box aqui para o mês. Então vou pegar aqui, ó, botar mais ou menos aqui, vou digitar mês. E aqui eu quero exibir uma Combo Box. Então vamos aqui na guia desenvolvedor, vamos no inserir, vamos pegar aqui a caixa de combinação, né? Combo Box no inglês, a caixa de combinação. Clico, seguro e arrasto, tá aqui, vou movimentar essa caixa para cá, deixar ela mais ou menos aqui. O que nós vamos fazer? Vamos ter que adicionar umas informações aqui na planilha cálculos. Eu vou inserir duas colunas aqui, botão direito inserir. Aqui vai dar uns erros, tá? Não se preocupa não que a gente vai alterar isso aqui depois. Primeira coisa é a seguinte, vamos fazer o que eu fiz aqui, ó. Aqui eu exibo a coluna de vendedores da base de dados. Então, eu poderia fazer direto na base de dados? Poderia, mas eu acho interessante trazer para cá, por questão de organização, você mantém os cálculos todos aqui. Eu já falei isso em outras aulas, né? Para não misturar com a base de dados. Então, vamos trazer para cá os meses de acordo com as datas. Como é que eu retorno o mês de uma data? Vamos usar a função mês. Então, vou colocar aqui mês. E aqui a gente vai usar aqui, ó, fórmulas, data e hora, mês. Mês da onde? Mês dessa célula aqui, ó. Da guia da planilha dados do B2. Vou dar um OK. O que ele retorna? O número 3, porque essa data aqui, ó, é do mês de março. Março é o mês 3. Então eu vou aqui dar um duplo clique e a gente vai ter o número do mês para cada uma daquelas informações, daquelas datas, né? Centralizar aqui e diminuir essa coluna. Só que tem um pequeno problema aqui. A gente tem informação aqui, vamos ver aqui, até a linha 200, que é onde tem informação aqui na base de dados. E aqui eu fiz as fórmulas até a linha 1000, que é com a ideia de você acrescentar informações e essas fórmulas já irem automaticamente retornando os resultados. Só que quando está vazio, o Excel está retornando 1. Por quê? Porque quando a célula está vazia, isso a gente está referenciando uma data, essa data é exibida como a primeira data
do Excel, que ele considera para os cálculos, né? Que é do 1 do 1900. Então, o número 1 ali está representando o mês de janeiro. Só que não pode aparecer, senão vai dar problema depois quando eu procurar as linhas que tem o mês de janeiro, tudo isso aqui vai entrar no cálculo. O que eu vou fazer? Vou voltar isso aqui para número, o geral, né? Vamos criar aqui um pequeno filtro aqui para saber se a célula está vazia, com a função C. Então, ó, vamos aqui na primeira fórmula, né? Vou fazer o seguinte, ó, se essa célula aqui de B2 estiver vazia, ponto e vírgula, continua vazio. Se não, mostra o mês da data. Que aí com isso a gente não pega informação de célula vazia. Fecho aqui a função C, dou um Enter, dou um duplo clique novamente. E agora você vai ver que ele vai trazer informação até a linha 200 e depois não vai aparecer mais nada. Aí não vou ter aquele problema de aparecer o mês 1 aqui. Bom, essa é a primeira parte, criar a lista com os meses. Aqui eu vou criar também o nome dos meses, né? Para a gente colocar dentro da Combo Box. Então aqui eu vou ter janeiro. Aqui eu não preciso criar a lista dinâmica, porque são só 12 meses, né? O número padrão está aqui. Beleza. Então vamos lá, vamos pegar aqui a planilha relatório. Aqui eu tenho a Combo Box, vou clicar com o botão direito, formatar controle. Eu vou trazer para cá os meses, que estão aqui na planilha cálculos, ó. Vou selecionar. E como vínculo, eu vou escolher aqui também uma célula na planilha cálculos, que está aqui. Eu vou dar um OK. Agora eu tenho aqui os meses, ó. Ao escolher o primeiro mês, não tem alteração nenhuma aqui ainda, né, porque a gente não fez as fórmulas. Ele exibe o número 1, porque janeiro é o primeiro mês. Ao escolher, por exemplo, o mês julho, ele vai exibir 7, porque julho é o 7º mês. Beleza. Agora o que eu vou fazer? Como é que eu faço para ele entender que eu quero usar dois critérios para ele exibir informações aqui de acordo com os dois valores que eu escolher? Nós vamos ter que acrescentar uma condição aqui nessa fórmula. O que essa fórmula faz? Ela tem uma função índice, que dentro dessa base de dados aqui a gente tem um critério que ele vai retornar a linha só se for de acordo com o nome. Ó, tenho aqui Lívia Santos. Ele vai fazer uma fórmula aqui que busca as linhas da Lívia Santos e vai retornar para cá, para a nossa matriz, ó, que é o que aparece aqui, são as informações da Lívia Santos. Vamos fazer assim, ó. Eu tenho esse C aqui, vou clicar no inserir função, vou clicar no OK. Então eu tenho aqui minha condição, ele só retorna se o nome do vendedor for igual ao nome que está aqui na lista de vendedores, né? Que é aqui, se esse vendedor for igual a esse nome aqui. Se for verdadeiro, ele retorna a linha. Aí eu vou fazer assim, ó, vou recortar isso aqui, vou dar um Ctrl X e vou adicionar uma nova condição aqui. Então, qual o valor que será retornado? Se G1 for igual ao nome dos vendedores, ele vai procurar aqui. E também, aí vamos fazer um outro C aqui, agora para o mês, ó. Se esse número aqui, que é o número 7, vamos fixar ele aqui com F4, for igual ao conjunto aqui, né? Vamos selecionar tudo, dar um F4 também para fixar. Ou seja, o que eu estou fazendo? Estou criando dois critérios. Aqui eu vou dar o Ctrl V para retornar o intervalo de linhas. Então eu estou dizendo o seguinte, se esse nome aqui for igual ao nome que está aqui, aí no valor verdadeiro, se, então quando a gente colocasse um E, se for vendedor e se for mês, ele só vai retornar as linhas se tiver de acordo com esses dois critérios. Ctrl Shift Enter, né, a fórmula matricial, vamos puxar aqui, ele já vai acertar aqui e dar 2 cliques para preencher a fórmula. Ó, repara que ele deu muito menos informações que tinha antes, a gente consegue ver que é só os meses de julho, que é o mês 7. Então, criamos duas condições usando a função C. É só colocar um novo teste no valor verdadeiro, que ele só vai fazer o resultado se as duas condições forem verdadeiras. Vamos ver aqui no relatório, ó, a gente tem a Lívia Santos só para o mês de julho, que está aqui. Vamos escolher janeiro. Ó, aparecem só as informações da Lívia no mês de janeiro. Vamos escolher um outro vendedor, Cláudio Lopes. Ó, mudou as informações, manteve em janeiro. Vamos ver o Cláudio Lopes agora em agosto. Ó, Cláudio Lopes em agosto. Ok? Então, esse que é o critério aqui. Ó. Usar outra função C. E aí, se você tivesse mais condições, vendedor, data, item,
Claro que aí a gente pode de repente considerar um filtro, né? Que um filtro já traz essas informações para a gente aqui, usando aqui dados filtro, você consegue ir pesquisando isso. Mas para aprender mais recursos, para aprender a trabalhar com controle de formulário, aprender a trabalhar com fórmulas matriciais, é interessante usar esse recurso. Bom, meu amigo, chegando ao final dessa aula, essa aula foi com base numa dúvida que o usuário Gustavo mandou. Se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, me mande um e-mail que a gente faz essa aula aí baseada na sua dúvida. Um grande abraço e até a próxima aula. Olá, aqui é o Adriano Pataro e seja bem-vindo a mais uma aula do curso Excel dominando fórmulas e funções. Nessa aula, vamos falar sobre relatório de vendas usando dois critérios. Serão critérios dentro de Combo Box, então escolhidos. Então, ao invés de eu responder ele por e-mail, eu preferi gravar essa aula aqui, porque além de a gente tirar a dúvida do Gustavo, a gente pode ajudar outras pessoas que também podem ter essa dúvida. E se você está acompanhando aí as aulas do Campeonato Brasileiro, fique tranquilo. Próxima aula a gente continua com o projeto. Eu deixei aqui para colocar essa aula aqui no meio, porque senão eu ia ter que colocar lá no final, depois das aulas do projeto, ia demorar um pouco. Então, usando uma caixa de combinação, escolhendo um vendedor. E aí, o que aconteceu? Um usuário aqui, um assinante do canal, o Gustavo, ele mandou um e-mail com uma dúvida, perguntando se era possível usar duas Combo Box, usando o vendedor e o mês. E aí, ao definir esses dois critérios, aqui no relatório são apresentadas as informações de acordo com esses critérios. Ela está aqui, mas na próxima aula a gente já continua com o nosso projeto. Bom, então vamos lá. Eu tenho aqui esse resultado, que é o que a gente conseguiu nessa aula de relatórios com Combo Box, que é, ao escolher o nome de um vendedor, as informações são retornadas aqui, ó. Criamos uma Combo Box aqui só para relembrar, né, que qual é o mecanismo aqui de funcionamento. É escolher o nome do vendedor, aparecem todas as informações, a gente tem aqui uma base, então eu vou ter um critério de um vendedor e um critério de um mês, e ao escolher essas duas informações, são retornados os dados de acordo com esses critérios escolhidos nessas caixas de combinação, né? Então, vamos lá para a nossa aula. Bom, antes de começar a aula aqui, eu quero dizer o seguinte, essa aula ela é baseada numa aula que eu já dei aqui sobre relatório de vendas